Boa noite a todos, boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais esta noite para fazermos mais uma reflexão à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje nós trazemos esse tema para a nossa reflexão: culto cristão no lar. Então, como nós sempre o fazemos, para iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos buscarmos através da oração, nos sintonizarmos com os benfeitores amigos, que eles estejam conosco, nos ajudando, nos inspirando, protegendo os nossos lares. Hoje nós vamos falar sobre os lares, então vamos fazer a nossa oração. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, agradecendo por mais esta noite de reflexões, em torno do Evangelho e da doutrina espírita, que tenhamos toda a proteção e amparo dos benfeitores amigos. Ampara todos nós, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, meus irmãos, então vamos lá. Bem, o que nós podemos comentar inicialmente? Primeiro que o tema se chama culto cristão no lar, e não culto espírita. Então, e também culto cristão no lar é o mesmo que evangelho no lar. Muitos falam evangelho no lar, é a mesma coisa, tá? Então, por ser culto cristão, se algum familiar nosso, algum membro da família, não ser espírita, ser católico ou ser evangélico, não importa. Ele pode ser convidado a participar junto a nós. Por quê? Porque o culto cristão no lar ou o evangelho no lar, nós vamos falar sobre as lições de Jesus, que são lições universais de amor, de sabedoria. Então, todos poderemos participar. Outra coisa, a imagem, se nós vamos buscar no Google imagens relacionadas ao culto cristão no lar, é muito comum aparecer essa imagem de Jesus batendo a porta. Então, Jesus deseja sempre estar em nossos lares, mas muitas vezes nós é que não abrimos as portas para Jesus. Então, o Evangelho no lar nos permite isso, ou o culto cristão no lar. E quem não deseja ter Jesus nos lares, não é? Quem não deseja? Então é isso, vamos refletir sobre isso, nos benefícios que o lar recebe nesta prática tão importante e valiosa. Então vamos lá, meus amigos. Bem, os espíritos que encarnam numa mesma família são quase sempre espíritos simpáticos. Então veja, essa é a formação da família pela visão espírita. Então, a doutrina espírita nos ensina que as famílias elas são formadas pela reunião de espíritos simpáticos. O que quer dizer? São espíritos que têm semelhanças de gostos, de afeições. Então, eles procuram estar sempre juntos. Então, sempre que há essa possibilidade, eles reencarnam para formarem famílias e assim estarem juntos com o intuito de progredirem espiritualmente, evoluírem moralmente. Só que tem uma palavrinha ali, quase, quer dizer, nem todas as famílias têm toda essa simpatia, Então, é isso que a doutrina também nos ensina. Em muitos casos, a união familiar pode ficar comprometida, como ali a gente traz a imagem de uma família ali discutindo, com brigas, com discussões. Então isso é muito comum. Então, o que a doutrina espírita nos fala a respeito? Bom, se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que é honrar pai e mãe, lá no item 9, nós vamos ter uma mensagem assinada por Santo Agostinho, onde ele vai falar de maneira... Vamos falar aqui resumidamente, porque não é o tema, mas só para a gente traçar um panorama sobre essas dificuldades no lar. Nem sempre há simpatia, como nós falamos anteriormente, há também as antipatias anteriores. O que isso quer dizer? Que
o membro da família de hoje pode ter sido, no passado, muito prejudicado pelo grupo familiar. É isso que Santo Agostinho vai dar como exemplo. E esse espírito prejudicado no passado, que nem era da família, agora vem, se junta à família, né? E para quê? Com o intuito de se reharmonizar com o grupo, de perdoar aqueles que o prejudicaram no passado. Isso vai se traduzir por grandes dificuldades, é uma prova difícil, é um desafio que vai exigir, logicamente, paciência, força de vontade, perseverança, percebe? Então Santo Agostinho vai citar até essa repulsa instintiva, então essa dificuldade de ter um bom relacionamento. Então, onde está a raiz do problema? No passado, tá? Então, isso se traduz no presente por dificuldades no relacionamento familiar. Pode ser estranho ao grupo. Santo Agostinho também vai falar que Deus permite, muitas vezes, que um espírito estranho ao grupo venha reencarnar no grupo familiar para quê? Para receber os conselhos, os bons exemplos e assim alavancar o seu progresso espiritual. Vai trazer também uma certa perturbação no grupo familiar. Tudo isso está nessa mensagem que nós citamos há pouco. Outra coisa que a gente gostaria de colocar é a nossa própria imperfeição espiritual, quer dizer, nós somos ainda imperfeitos. Então isso também reflete nas dificuldades nos relacionamentos familiares, que é onde a gente está mais próximo, né? Então essa estreiteza de relacionamento traz também os embates por conta da nossa própria imperfeição, as nossas mazelas morais, as nossas próprias imperfeições, né? Então nós temos dificuldades, nosso egoísmo, nosso orgulho. Então isso por si só também já é uma dificuldade. E para completar, também existe o aspecto da influência espiritual, né, que a gente não pode deixar de citar aqui, que também acaba potencializando as dificuldades. Então, à medida em que nós temos dificuldades, né, nos relacionamentos familiares, de brigas, discussões, nós abrimos brechas para que esses espíritos adentrem o nosso lar e muitas vezes, como a gente fala no popular, eles acabam colocando lenha na fogueira. Então a coisa acaba aumentando. Então a briga vai tomando uma proporção maior por conta também dessas influências espirituais. Então esse é um quadro que a gente coloca aqui, traça um panorama de maneira resumida do que acontece, né? Da necessidade, muitas vezes, da gente inserir no grupo familiar justamente uma providência muito importante, né? Então, essa importante atividade a ser realizada, que é o culto cristão no lar. É através do culto cristão no lar que nós alimentamos a alma, né? Então, veja, como nós vemos ali na imagem, o culto cristão no lar, ele é uma reunião singela, fraterna, né? Os membros da família se reúnem em torno de uma mesa, né? É um momento de serenidade, de espiritualidade, em meio a toda essa correria que a gente vê nos dias de hoje, né? Tanto burburinho, tanta correria. Então é aquele momento da calmaria, em que todos vão se reunir, né? E o que é importante ressaltar aqui? Que nós não podemos deixar que as preocupações da vida material e nem a preguiça impeçam a gente de dedicar alguns minutos da semana para o culto cristão no lar. Como Emmanuel fala, o culto cristão no lar é como se fosse um remedinho em gotas, um remédio em gotas semanais. Então, o lar só tende a se beneficiar com o culto cristão no lar, não é? Então é aquele momento de serenidade, de calmaria, né? Onde vamos orar, refletir nas lições de Jesus, tá? Bem, como nós já comentamos, é uma reunião semanal da família em dia e hora previamente estabelecidos. Então nós vamos estabelecer um dia e um horário que seja bom para todos. Ai, Ana, mas só dá para ser na minha família domingo, meia-noite. Pode ser. Ah, Ana, para mim só daria terça-feira, 6 horas da manhã. Não importa. Pode ser o dia e horário que seja mais conveniente para o grupo familiar.
A partir do momento que estabeleceu o dia e horário, ele deve ser respeitado pontualmente, tá certo? Mas pode mudar o dia e a hora? Pode, desde que haja real necessidade, certo? Mudou, precisou mudar, a partir dali ele entra no calendário fixo da família. E aí tem que ser respeitado pontualmente, tá? O ambiente da casa. O ambiente da casa será o que mais acomode o grupo familiar. Para uns pode ser a cozinha. Na cozinha tem a mesa maior, acomoda melhor a minha família. Ok. Para mim é melhor a sala, para mim é melhor o quarto. Não importa. É o ambiente que seja melhor para todos, tá? Conversação. É importante que a doutrina nos ensina que a conversação ela deve ser edificante, tá? Então, antes, durante e depois ter esse cuidado com as conversações, o que vai ser conversado, tá? Então é importante que a gente mantenha uma conversação boa, positiva, edificante, tá? Finalidades e benefícios dessa atividade. Bem, a finalidade, uma delas é criar o hábito do estudo e oração. Então nós vamos estudar o Evangelho, né, as lições de Jesus e também orarmos. Veja que orar no lar por si só já é acender uma vela na escuridão, tem um valor extraordinário. Ainda mais se nós oramos no grupo familiar, em conjunto, esse valor aumenta ainda mais, tá? Desta forma, nós vamos estar também, vai ter essa finalidade de higienizar espiritualmente o lar, porque à medida que nós oramos, à medida que nós estamos ali refletindo no Evangelho, nas lições que estamos ali lendo, o que vai acontecer? Nós vamos estar irradiando energias positivas, que vai blindar o lar das energias negativas. Olha que coisa maravilhosa! Né? Então, nós vamos, através da oração e da reflexão, propiciar uma higienização no lar, né? Com a ajuda da espiritualidade, dos bons espíritos, mas nós temos uma grande contribuição à medida em que nós vamos irradiando essas energias, o que vai ser muito benéfico para o ambiente fluídico da casa. E esse benefício, né, de fortalecer os laços da afinidade familiar. À medida que nós vamos melhorando o ambiente fluídico da casa, nós vamos permitindo a aproximação, a inspiração dos nossos protetores espirituais, né, nos ajudando, nos inspirando para que nós também possamos melhorar os relacionamentos. Se o nosso lar ele está sempre com discussões, com brigas, qual é a tendência aí? É a coisa aí melhorando, diminuindo, até zerar essa questão de brigas, de discussões. Então tem esse grande benefício de melhorar as condições fluídicas da casa e, por consequência, melhorar os relacionamentos familiares, né? A duração ideal será aquela observada por cada lar. Veja, o que a doutrina nos orienta? Mínimo de 15 minutos. Por quê? O que eles dizem? Menos de 15 minutos será muito difícil fazer oração, fazer uma leitura razoável. Então, não dá. Então, mínimo de 15 minutos e o máximo entre 45 minutos e 1 hora. Tá? Não estender mais que 1 hora, porque se torna cansativa a atividade, né, o culto cristão, e acaba prendendo demais os membros da família. Então, o que se fala é que não se deve ultrapassar 1 hora. Não transforme o culto em reunião mediúnica. Veja, reunião mediúnica é exclusivo da casa espírita. Na nossa casa, no nosso lar, é apenas a leitura, oração, reflexão dos ensinos de Jesus. Manifestação mediúnica é na casa espírita. Nossa casa, nosso lar não tem condições de termos esse tipo de atividade mediúnica, certo? Então, não, tá bom? E se chegar uma visita? Veja, inicialmente nós falamos que o culto cristão no lar é um culto
que não é exclusivamente espírita, ele vai falar sobre as lições de Jesus. Então, chegando uma visita, nós temos a liberdade de convidar esta pessoa a participar conosco, mesmo que ela não seja espírita, certo? Então, o intuito é esse, para que a gente não deixe de realizar essa atividade, tá bom? E em caso de passeios, evitar suspender essa atividade, tá? O que eles nos dizem? Só em casos muito especiais que nós podemos suspender. Velório em família, aniversário em família, né? Uma visita assim que realmente a gente não tenha como deixar de suspender. Se nós formos fazer uma viagem, por exemplo, eles nos recomendam fazer como se fosse um culto relâmpago, tipo, fazermos uma oração e uma leitura rápida. Tudo isso para quê? Para que a gente não deixe de realizar. Até eles falam, vamos dizer assim, se tem um jogo da Copa do Mundo, né, um jogo do Brasil, no dia e horário, logicamente que aí não vai ter clima para realizar o culto cristão no lar, tá certo? Então é importante a gente ter aquele bom senso, né? O bom senso. Evitar suspender, só em casos muito especiais, tá bom? Deixar vasilhame com água para fluidificação. Veja, ali na imagem a família colocou uma jarra no centro da mesa. Ah, Ana, então tem que ser sempre uma jarra de água? Não. Cada família vai optar, né, por um recipiente. Então, a família pode colocar um copo de água para cada membro da família e ao final do culto cada um bebe o seu copinho. Ou uma jarra, ou um filtro, tá? E aí com o filtro cada um vai tomando um pouquinho a cada dia. Ok? Quem vai realizar essa fluidificação são os benfeitores espirituais, tá certo? Então é um instrumento para que a gente possa receber esses fluidos do mundo espiritual que vão nos beneficiar, vão nos reequilibrar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, cada um tem a sua necessidade, tá? Então é um benefício para todos nós, tá? E quando houver crianças pequenas? Como nós falamos há pouco, o ambiente da casa a ser escolhido para a realização da atividade depende muito da família. No caso aqui, o que a família escolheu? A sala, onde tem uma acomodação melhor para as crianças, com sofá, poltrona, até porque tem até um bebê ali presente. O que é o importante? Motivar as crianças, porque a responsabilidade dos pais, né, não é propiciar a educação dos filhos somente na escola. Não, a educação moral, a educação religiosa começa dentro de casa. Não é? Então, apresentar Jesus para as crianças também deve se começar em casa. O que a doutrina nos propicia? Uma literatura espírita infantil muito vasta. Então, os pais devem buscar esses livros infantis onde nós vamos contando histórias, onde vamos levando o ensino de Jesus de uma forma mais adequada à faixa etária dos nossos filhos, tá certo? Se necessário, colocar biscoitos, colocar até um brinquedo desde que seja pequeno e silencioso, tá? Mas o importante é manter as crianças no culto cristão no lar, favorecer a que elas estejam presentes, motivá-las, certo? Com leituras agradáveis, né? Então isso é muito importante. Posso fazer sozinho? Não só pode, como deve, né? O que é importante a gente comentar aqui? Se algum familiar, algum membro da família, né, não aceitar, a gente não deve constrangê-lo, ficar insistindo para que ele participe. A gente deve sim, sempre convidar, mas não constranger. Até porque, quando a gente faz sozinho, é um sozinho em termos, porque a gente nunca vai estar sozinho. A gente vai estar sempre rodeado dos benfeitores, de espíritos que desejam participar conosco, tá certo? Aí a gente pode falar assim, então não preciso nem falar em voz alta, só é para mim mesmo, eu só vou ler em pensamento. Não, você pode ler, precisa gritar, mas leia numa voz que alguém que esteja junto a você possa ouvir. Há espíritos presentes, podem estar espíritos presentes
no seu ambiente que precisem que você fale para que ele possa ouvir, né? Então, na condição espiritual que ele se encontra, ele ainda não pode ouvir o que você lê em pensamento. Então, muitas vezes é importante que você articule a voz, né? Que você fale em voz alta. E ter essa certeza de que mesmo fazendo sozinho, você vai estar ajudando os membros da família que possam estar em outro cômodo. À medida em que você está, como nós falamos, irradiando essas energias positivas, você vai estar beneficiando esse seu familiar, não é? E não deixar de fazer, porque você está ajudando a você, aos seus familiares que estejam em casa, seu ambiente familiar e também através das vibrações, também ajudando outros que precisem, né? Então, não deixe de fazer. Aqui a gente traça um roteiro simples, resumido, de como realizar, de como a doutrina nos recomenda. Primeiro, ler uma mensagem curta. Para quê? Para preparar o ambiente, para sintonizar todos naquele ambiente do evangelho, do culto, né? Então, já para, sabe, integrar o grupo naquela sintonia. Mensagem curta, o que se sugere? Aqueles livros da coleção Fonte Viva, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, tem Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. São mensagens curtas, mas pode ser usado um outro livro, desde que a mensagem seja curta, tá? Aí, prece sincera e simples, quer dizer, não se preocupar em fazer uma prece com palavras muito rebuscadas, não. Simplicidade. O que é importante numa prece? O que a doutrina nos ensina? A prece deve partir do coração, ter um bom sentimento. Isso basta, tá? Leitura e comentários do item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a recomendação, você pega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e vai usando ele, lendo a cada semana uma mensagem de uma forma continuada, né, sequencial, uma leitura sequencial, para que a gente possa ter uma noção todinha do Evangelho. Logicamente que a cada semana um item, né? Não se estender demais, né? Para que haja tempo de haver os comentários que são tão importantes, né? Comentários, não só da lição, mas que você use essas reflexões do Evangelho para você, né? Então, eu vou usar, não vou falar assim, isso é para fulano, isso é para ciclano, não. Que eu possa também me beneficiar dessas reflexões, que eu faça uma avaliação de mim, tá? De mim mesma. Isso também é legal. Ler uma obra infantil se houver criança no ambiente, tá? Como nós já falamos anteriormente. Vibrações pelo lar, familiares, amigos. Aí a gente é livre, até pelo planeta, pela paz no planeta, enfim. Cada um vai fazer aquilo que o seu coração está pedindo, tá certo? Então essas vibrações favorecem a que esses irmãos possam ser beneficiados aonde quer que estejam, tá? Prece de encerramento, que pode ser seguida pelo Pai Nosso. Cada um vai escolher aquilo que seja do seu gosto, né? O importante é vir do coração, tá bom? E músicas, se o grupo familiar gosta de músicas, qual é a recomendação? Volume baixo e sem vozes, ou seja, uma música instrumental, tá? E o que gostaríamos de ressaltar? Que é bacana que se distribua as atividades. Um faz a prece de abertura, outro faz a prece de encerramento, um faz a leitura da mensagem curta, o outro, percebe? Que a gente possa distribuir para que todos possam se sentir úteis, todos possam participar do culto cristão no lar, tá bom? Estarmos reunidos em nome de Jesus. Veja aquela imagem ali, onde a gente tem um grupo familiar reunido em torno de uma mesa e os benfeitores espirituais que estão ali presentes em nome de Jesus. Como nós podemos ter esta reunião em nome de Jesus? Basta sentarmos nas cadeiras, abrirmos o livro e pronto. Quer dizer, basta a presença física para que a reunião esteja em nome de Jesus? Para que nós tenhamos a presença dos benfeitores que estão ali em nome de Jesus? Não, não basta a presença física.
temos que estar o quê? Espiritualmente unidos. O que quer dizer isso? Que nós precisamos estar naquela comunhão de pensamentos e de intenções voltadas ao bem. Que precisamos ter o sentimento de fraternidade, de caridade, né, uns para com os outros. Então, por exemplo, se o casal tem dificuldades, tiver uma discussão, um tem ciúmes do outro, já compromete justamente essa corrente fluídica, essa comunhão de intenções. Se os filhos, por exemplo, estão brigados um com o outro, um não fala com o outro, tiveram uma briga ali uns minutos antes, aí já dificulta um pouco, percebe? E aí eu convido vocês a lerem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 4 e 5, sobre as reuniões espíritas, que é quando Allan Kardec vai refletir justamente sobre isso, né? Quando Jesus diz, ele vai refletir sobre essa passagem de Mateus. Jesus disse: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Está em Mateus capítulo 18, versículo 20. E aí Kardec justamente vai falar, não é que tenha que ser 2 ou 3 pessoas. Logicamente que a oração em família, como nós já falamos anteriormente, ela tem um valor multiplicado. Mas o que é o mais importante é justamente esses sentimentos de amor em conjunto. É isso que vai propiciar, é isso que vai atrair esses benfeitores espirituais que atuam em nome de Jesus, né? Então, nós podemos ter 2 ou 3 pessoas, como podemos ter mais pessoas, mas a quantidade não é o importante, mas a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos voltados ao bem, tá certo? É isso que vai trazer essa união espiritual, né? Que vai favorecer muito, que vai potencializar ainda mais o culto cristão no lar, né? Então, por isso que nós falamos conversação edificante, né? E procurarmos manter sempre bons sentimentos e bons pensamentos. E aí a gente traz como ilustração final o livro Os Mensageiros, lá no capítulo 35, com o título Culto Doméstico, que é o culto cristão no lar, na casa de Dona Isabel, né? E ali a gente vê justamente Dona Isabel e os 5 filhos em torno da mesa. Ela é viúva, né? E a gente vê em torno dela os benfeitores, os amigos espirituais, né? E o que é bacana, o que a gente gostaria de trazer como ilustração final, que ela pede à filha mais velha que traga alguma recorte de jornal para ser comentado no grupo, no culto, à luz da doutrina, à luz do evangelho, né? Então, a menina traz um recorte de jornal que chamou a atenção dela, então ela já separou para ser colocado no culto cristão no lar, sobre o suicídio de uma jovem, né, que havia realizado esse ato infeliz por conta de um amor, né, de um que ela diz um amor, não é? Mas o que é importante aqui? Um amor não correspondido, né? Mas o que é importante a gente colocar aqui? Que o evangelho, o culto cristão no lar ou o evangelho no lar, a gente vai falar das lições de Jesus e a gente vai trazer, pode vir a trazer também dúvidas do grupo familiar, alguma situação que ocorreu durante a semana. Aconteceu na escola isso. Eu gostaria de comentar isso. Percebe? Então, algum fato que aconteceu na mídia que a gente vai poder comentar no Evangelho no lar, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho, tá? Então a gente não precisa ficar restrito a apenas, não, só ler o Evangelho. Não, se alguma criança da família, algum filho, alguma pessoa querer trazer alguma situação que está incomodando a ela, que ela precisa comentar, inclusive, além eu convido vocês a lerem, além desse recorte de jornal que a filha mais velha trouxe, uma outra filha
comentou com a mãe, né, por que nos outros lares tinha almoço, tinha jantar, tinha café da manhã, e ali eles só tinham muitas vezes uma refeição por dia. E aí a mãe, dentro do evangelho, foi explicando para ela sobre isso. Né? Então, são as nossas dificuldades, as nossas dúvidas que precisam ser trazidas para o evangelho. É isso que vai tornar o lar ainda mais unido, né? Que esse é o objetivo do evangelho no lar. Tá bom, meus amigos? Então a gente deixa essa mensagem final de Emmanuel. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Agora nós podemos falar, né, sobre essa abertura de portas. Emmanuel fala de uma forma espiritual, essa abertura, né, que nós restringimos muitas vezes a casa material. Emmanuel já fala das portas do coração. Então, o evangelho no lar, ou o culto cristão no lar, vai abrir as portas do nosso coração, né? Para que a gente possa abrigar o Cristo em nós, né? Então, é isso que nós deixamos. E também, eu gostaria também de complementar. Essa mensagem de Emmanuel está no livro Jesus no Lar. Quem quiser, que não, mesmo que não tenha, pode ir na internet que vocês leem. Está no prefácio desse livro, assinado por Emmanuel. O livro Jesus no Lar é pelo Espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. E o capítulo 1 é muito lindo. Eu gostaria muito de convidar vocês a lerem, que é justamente quando Jesus inaugura o primeiro culto cristão no lar, que é na casa de Pedro. Então fica aqui o convite a vocês que leem o livro Jesus no Lar. Tá bem? Então, meus irmãos, muita paz a todos. Agradecemos muito a paciência de vocês. Fiquem com Deus e nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade de estarmos juntos pelos laços do coração. Muita paz. Fiquem com Deus. Até breve, até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.